Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Com estas palavras do Salmo 119, acolho a cada um de vocês, chamando todos bem-vindos a esse culto no 7º domingo após Pentecostes, onde somos servidos com a presença de Deus, com o seu amor e com o seu perdão. O Espírito Santo, no consolo, na exortação e na sabedoria, esteja com cada um de nós. Cantamos o primeiro hino conforme projetado. Nós vamos invocar e testemunhar a presença de Deus em nosso culto, nos colocando em pé, conforme segue projetado. Grande e glorioso Deus, nosso Pai e Criador, Tu que és o Senhor sobre todas as coisas, venha estar conosco, ó Deus Pai, concedendo-nos o culto abençoado. Bendito Jesus, nosso bom pastor e salvador, Tu nos deste a Tua vida por amor a todos nós e prometeste estar conosco todos os dias. Senhor Jesus Cristo, habita entre nós agora e sempre. Ouve as nossas súplicas e recebe o culto que hoje rendemos a Ti. Ó Divino Espírito Santo, Tu nos chamaste pela palavra e pelo batismo a fazermos parte da família da fé. Santo Espírito Divino, esteja conosco e concede-nos coragem e alegria para sempre testemunharmos esta fé. Assim, em Teu nome e em Tua presença, Santíssimo e Triuno Deus, iniciamos e realizamos este culto. A palavra de Deus é como um espelho que reflete a nossa realidade. Somos pecadores. Diz a Escritura Sagrada: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E também afirma: o salário do pecado é a morte.
Mas a Bíblia nos consola ao dizer: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Confiando nesta promessa, confessemos os nossos pecados. Amado Pai, confiando no Teu amor, nos aproximamos de Ti para confessar que nem sempre buscamos a Tua presença, companhia e orientação para a nossa vida, casamento, família, trabalho e igreja. Confessamos que pecamos por pensamentos e palavras, pecamos por fazer o que Tu não queres e por nos deixar de fazer o que queres que façamos. Nem sempre carregamos as preocupações dos outros e algumas vezes voltamos as costas e fechamos os olhos ao nosso próximo necessitado. Tantas vezes ignoramos as dores do mundo e passamos indiferentes pelo faminto, pelo pobre e pelo oprimido. Fazendo assim, ó Deus, não revelamos a Ele a nossa fé e não lhe demos oportunidade de conhecer Tua bondade, Teu amor e Tua palavra que conduz à vida eterna. Senhor, perdoa-nos por nos afastarmos de Ti e por pensarmos algumas vezes só em nós mesmos. Pedimos isso em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Salmo 103 nos diz: o Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem retribui conforme as nossas maldades. Como um pai que trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Confiemos no seu amor, no seu perdão e na sua misericórdia. O salmo indicado para hoje, Salmo 119, os versos 57 ao 64, estará projetado. E nós lemos responsivamente. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às Tuas leis. De todo o coração eu te peço, tem misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os Teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos Teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a Tua lei. Por causa dos Teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para Te louvar. Eu sou amigo de todos os que Te temem, de todos os que obedecem às Tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do Teu amor. Ensina-me os Teus mandamentos. Senhor, Te agradecemos e bendizemos pelas muitas bênçãos que dispensas diária e abundantemente, por nos tornar Teus filhos no batismo, transformando-nos de joio em trigo, para que possamos desfrutar já agora da Tua presença, do Teu perdão, amor e promessas, e um dia estarmos na Tua presença eterna. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo, ó Pai, e o Espírito Santo. Amém. Cantamos o próximo.
Antigo Testamento, em Isaías 44, versos 6 a 8, será conduzida pelo Senhor. Leitura do Antigo Testamento, Isaías 44, 6 a 8, onde nós encontramos registrado: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus poderoso, diz: eu sou o primeiro, o último, e além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha a minha presença, apresente as suas razões, prova que está dizendo a verdade, que anunciou tudo o que ia acontecer. Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são as minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não existe outro protetor, eu não conheço nenhum. Até aqui as palavras para o Antigo Testamento. Obrigado. Aqui nós temos uma pergunta retórica: será que existe outro Deus? Deus sabe que não existe, mas ele confronta a verdade. O povo de Israel vivia num contexto em que se apresentavam muitos falsos deuses, similar ao que acontece em nossos dias. E Deus novamente aponta para o poder da sua palavra. A mesma palavra que criou é a mesma palavra que ele profetiza a vida do Salvador e se cumpre perfeitamente em Cristo. Esta palavra cumprida é a certeza de que nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. Leitura de Romanos, capítulo 8, versos 18 a 27, será conduzida pela Daiane. Romanos 8, 18 a 27, onde lemos: a glória futura. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Daiane. Nessas palavras, vamos lembrar que a criação de Deus sofre e geme por causa das consequências do pecado da humanidade. Isso fica evidente quando, já logo após a queda, são expulsos do jardim. Deus
sacrifica animais para fazer pele de animais para ter mulher. E essas consequências elas vão se ampliando e nós mesmos conhecemos a morte, a inimizade, todo tipo de sofrimento. Por isso que Paulo diz, nós mesmos sofremos, gememos, não vemos a hora de estar libertos, de estar na presença gloriosa de Deus, onde não haverá mais espaço para tristeza e sofrimento. Por outro lado, enquanto ainda estamos neste mundo, servimos ao nosso Deus e levamos a sua palavra e o seu amor. Com a presença do Espírito Santo, Deus continua nos mantendo, nos fortalecendo na fé, nos dando força para seguirmos em frente. Vamos confessar a nossa fé no Deus triuno nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantamos o próximo hino, podem sentar. Que Deus ilumine o meditar da sua santa palavra. Amém. Você entende a parábola do joio e do trigo? Se sim, terei dificuldade em conversar contigo. Porque muitas vezes, quando nós temos respostas prontas, elas nos impedem de pensar ou de sermos verdadeiros. Um exemplo disto é quando alguém te pergunta, como você está? E a resposta vem automaticamente, tudo bem. Mas às vezes você responde, tudo bem, mas está tudo mal. Está cansado, exausto, dolorido, entristecido. Assim também, nós somos convidados a olhar para o texto de hoje, registrado em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. Sempre que nós olhamos para um texto bíblico, algo muito importante é olhar o seu contexto, o que está na volta. E assim, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver a partir do capítulo 10, Deus escolhe os seus discípulos, Ele envia esses discípulos para o meio de lobos,
numa missão que ele mesmo diz que não será fácil, e também encoraja esses discípulos, dando a certeza da sua presença, da sua direção pelo Espírito Santo. Jesus, ele segue o seu ministério, visitando em diferentes cidades, e ali nem sempre a boa semente do trigo é ouvida. Nem sempre esta semente é frutífera. E Jesus diz palavras pesadas: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim, se referindo a Cafarnaum, onde muitos estavam com os corações de pedra, endurecidos, e não queriam entender, crer ou receber as palavras da verdade que Jesus estava ensinando. Jesus diz palavra dura, e é nesse contexto em que Jesus quer quebrar os corações endurecidos que ele conta estas parábolas diante de fariseus, de saduceus, que não querem entender. Por isso, ele segue no capítulo 13, a parábola do semeador, foi comentado a semana passada, e agora a parábola do joio. Aqui nós podemos identificar algumas coisas diferentes da parábola anterior. A primeira delas, nós temos dois semeadores. Temos dois semeadores, temos dois tipos de semente e temos dois destinos finais. Muitas vezes, quando Jesus conta as parábolas, ele não explica elas. E às vezes ele explica essas parábolas em particular aos seus discípulos um pouco mais tarde, justamente para fazer pensar. Se nós tivermos uma resposta pronta para tudo, nós não vamos pensar. É igual quando estamos no colégio, já tem aquela resposta, não precisamos raciocinar para entender. E nós vemos que a falta de entendimento atrapalha. Na parábola do semeador, Jesus explica: aqueles que não entenderam, vem o maligno, que é os passarinhos, e come a boa semente e rouba-lhes a semente da boa palavra. Por isso o entendimento é algo muito importante. E aqui nesta parábola, então Jesus, ele usa algo que era conhecido, a comparação da semente do joio e do trigo. Elas são sementes diferentes, elas têm finalidades diferentes. E o dono da lavoura semeou a boa semente, mas vem o inimigo. Jesus depois vai dizer: esse inimigo é o diabo, e este inimigo semeia a má semente. Aqui podemos nos perguntar: qual é este terreno? Ele está falando de que essa semeadura acontece dentro da igreja, ou ela é a boa e a má semente, a igreja e o mundo? Há duas maneiras de entender. Há quem diga que, para falar sobre a vida dentro da igreja, temos Mateus 18, onde vai falar com teu irmão e leva alguém junto para que ele se arrependa. Aqui podemos olhar um pouquinho mais profundamente estas palavras. Jesus pode estar falando, porque dentro da igreja existe a boa e a má semente, existe a semente de trigo e de joio. Elas muitas vezes são muito parecidas. Essas plantas, quando crescem, vocês vão ter aí na tela uma imagem do joio e do trigo. A semente é diferente, mas enquanto elas crescem, elas são muito parecidas. A dificuldade de selecionar, quando é proposto isso para o dono, dizendo: então vamos lá e vamos arrancar. Jesus diz: pode arrancar o trigo ao arrancar o joio. Espere pela colheita, espere pelo tempo certo. E aqui então, nós também podemos olhar para a vida da igreja. Nem sempre distinguimos facilmente o joio do trigo. Nós não sabemos o que está no íntimo, no coração e no pensamento. Podem haver falsos cristãos,
Podem haver hipócritas, e então nós não vamos saber, nem conseguiremos fazer a colheita. Por isso, quando Jesus explica a parábola, ele diz: esperem a colheita. Ali sim vai separar o joio do trigo. E esta colheita, Jesus explica, ele diz que será feita pelos anjos, e a má semente do joio então será queimada, e ele mesmo explica, será o fogo destruidor do inferno. Vivemos dias em que as pessoas não gostam de falar disso. Elas querem viver a sua vida com tranquilidade, com amor, em boa paz, e muitas vezes se esquecem que o inimigo continua semeando a má semente. Essa má semente pode até estar muito próximo e dentro da igreja. Vejamos, quantas vezes a minha distração, a minha falta de preparo, o celular que não coloquei no silencioso, aquela espiadinha no WhatsApp atrapalha a minha concentração e o meu entendimento. E assim, como o joio e o trigo crescendo juntos, eles também têm dificuldade, porque o joio suga a força da terra e impede a boa produção do trigo. É inevitável que o trigo esteja em meio do joio, seja dentro ou fora da igreja, mas nós somos convidados a olhar, nós que recebemos a boa semente, aquela boa semente da fé no batismo, aquela fé que nós confessamos no credo apostólico, nós somos cultivados por Deus, que nos lava no sangue de Cristo de todos os nossos pecados, nos declara que somos filhos e herdeiros. Embora que esta parábola não diz, poderíamos afirmar por outros textos bíblicos que éramos joio e Deus nos transformou em trigo. Assim também há muito joio que Deus quer que se produza a boa semente do trigo. O Espírito Santo continua batendo no coração e agindo poderosamente por sua palavra, para que mais pessoas estejam preparadas e confiantes no dia da colheita. Esse dia nós não sabemos, é o dia do juízo, por isso precisamos estar vigilantes e precisamos também atentar para não deixar com que o joio atrapalhe o nosso crescimento da fé. E aqui eu te pergunto, meu irmão, o que está atrapalhando o teu crescimento? Muitas vezes é a preguiça por não ir ao culto. Ainda mais nesta época em que eu posso assistir no celular. Mas outras vezes é a distração. Eu assisto aquilo num piloto automático e não presto atenção, não dedico um tempo para o estudo da palavra, para o convívio com os irmãos. E mesmo não sendo do grupo de risco, eu me acomodo dentro da minha casa, deixo para depois, e quando vejo, passou a semana e eu não refleti na palavra de Deus. Tão importante também a busca constante pelo sacramento, a participação da ceia. E aqui compartilho a tristeza e preocupação, porque muitos jovens não estão participando dos nossos cultos. Vocês não são do grupo de risco. E ainda que você precise participar em casa para cuidar da sua saúde, dedique um tempo, se concentre no meditar, separe as leituras bíblicas antes, pense durante a semana, além daquelas respostas prontas que nós sempre temos para dar para os outros, como se fôssemos os donos da verdade. Jesus deixou os discípulos pensar, e em particular eles pedem explicação. Eles pedem explicação para o mestre. No versículo 36, então Jesus deixou a multidão, voltou para casa, chegaram perto dele e perguntaram, conte o que quer dizer a parábola. Só em casa, só depois. Nem sempre entendemos a palavra no ato, na hora e no momento. É preciso amadurecer o nosso pensamento. Por isso, Jesus agora explica e prepara para a colheita. Ele quer preparar a mim e a você para o dia do juízo. Preparar com a sua palavra e com o seu sacramento.
possamos deixar Jesus agir pelo seu Santo Espírito em nossas vidas, tirar os nossos pecados, nos fortalecer na fé, nos ajudar assim a também testemunharmos o seu amor para o nosso próximo. Deus abençoe a sua reflexão sobre a parábola do joio e do trigo. Deus abençoe a sua vida para que você esteja constantemente alimentando e cultivando a boa semente. Há momentos em que precisamos nos dedicar para isso. O terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso, é um cuidado de Deus para que nós possamos cuidar da nossa fé recebida no batismo. Deus abençoe ricamente. Quando os vossos corações estiverem tristes, preocupados, quando você responder tudo bem e lá no seu íntimo não estiver tudo bem, podemos confiar que Deus está nos preparando pela fé e já agora nos dá paz, perdão, certeza da vida eterna, mas um Deus que também quer falar para nós, nos ajudar nos momentos desta vida, um Deus que está presente nas palavras de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias, e Ele está pela sua palavra e sacramentos. Deus abençoe a tua vida de fé, Deus abençoe a tua vida dentro da igreja, a tua vida dentro da tua família. Deus abençoe a boa semente de trigo semeada pelo nosso Deus. Amém. Cantamos um ofertório, cantamos em fé. Senhor Deus, nós te louvamos porque és Senhor de toda a criação e nosso Redentor, porque nos redimiste pelo sacrifício do teu Filho Jesus. Agradecemos porque a tua palavra, por tua palavra, semeias o teu povo entre as nações. Pedimos que nos mantenham como ousadas testemunhas do teu Evangelho até o fim dos tempos. Nosso Senhor e Rei, aguardamos ansiosamente a revelação do fim dos tempos, o momento em que os sofrimentos e gemidos da criação findarão, pois nos acolherás como teus filhos e nos receberás na glória celeste. Enquanto isso, Senhor, preserva-nos a fé verdadeira e concede que possamos ser bons administradores de tudo o que colocaste em nossas mãos, não desperdiçando a tua criação, mas fazendo uso sábio e diligente de tudo que nos dá, no serviço a Ti e para aqueles que nos servem. Senhor, que és o primeiro e o último, damos graças a Ti porque nos adotaste como filhos no santo batismo e preserva-nos até o dia em que a adoção se manifestará em glória eterna. Ora especialmente por aqueles que suportam aflições, por aqueles que estão enfermos fisicamente, lembrando especialmente da Dona Lélia, que esteve internada, está se recuperando, também do Anselmo, que passará por tratamento de saúde, e por tantos mais que sofrem no corpo, na alma, aqueles que estão com problemas em suas famílias, aqueles que se sentem deprimidos, aqueles que se sentem fracos, sozinhos. Se tu o amparo, o socorro e a ajuda bem presente na vida de todos.
Preserva-nos de desespero e concede que seus gemidos sejam de esperança pelo dia da redenção dos seus corpos. Fortalece e preserva a fé, para que possamos nos alegrar na certeza de que, mesmo que passamos por sofrimento, não estamos sozinhos e em Cristo somos mais do que vencedores. Abençoa a todos os que servem a órfãos, idosos, pessoas com necessidades especiais, pelos que zelam pelas unidades de saúde, bem como aqueles que cuidam de pais enfermos em suas casas. Concede que também possamos ser mãos, pés e vozes para proporcionar conforto e companhia para aqueles que estão em necessidade. Pai Celestial, preserva-nos na esperança das coisas que não vemos, até que veremos o Teu Filho em glória. Concede que possamos recebê-lo na Santa Ceia, com o coração livre de orgulho e firmado em Ti. Que possamos humildemente nos alegrar em Tua presença real, para o perdão dos nossos pecados, vida e salvação. Te damos graças, Senhor, por Tua fidelidade para com todos os crentes, a quem mantiveste na graça e na fé. Por causa de Jesus Cristo, preserva-nos na mesma de modo, para que com eles possamos brilhar como o sol em Teu reino para sempre. Em Tuas mãos, Senhor, recomendamos a todos por quem oramos, confiando na Tua misericórdia, através do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Quero lembrar a vocês dos avisos que os nossos cultos seguem conforme o calendário. Tivemos uma interrupção de alguns dias, agora retomamos dentro da normalidade. Nosso culto aqui na Congregação Paz será no domingo, dia 26, às 9 horas, e na Cristo, no sábado, dia 25, às 19h30. Terça-feira tem usado o tempo para preparo das atividades. Nas quartas-feiras sempre tem um momento de estudo, de conversa. Quintas-feiras é o dia da escola bíblica, sempre à noite. E sextas-feiras, especialmente para visitações. Lembrando também que o estagiário, o pastor Leocir, estará de férias entre os dias 27 de julho a 6 de agosto. Também tem um símbolozinho aqui, bem em cima, é o símbolo do Mensagem de Esperança, um aplicativo. Foi produzido pela Hora Luterana, é gratuito, tem uma mensagem todos os dias, né? O seu Bruno compartilha isso sempre na página da congregação. Baixa o aplicativo lá, você tem todo dia, compartilha com os seus amigos uma pequena mensagem que fala do amor e do perdão de Deus. Fica aí um incentivo. Da minha parte, são esses os avisos. Desejo a todos a bênção de Deus conforme a bênção a Raul. Podem permanecer como estão. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Cantamos o último hino e depois então nós seguimos quem está no culto presencial com a celebração da ceia, e quem quiser fazer as ofertas pode fazer na saída. É um pouquinho diferente a ordem do culto, por causa que usamos o culto online e também depois tem a celebração da ceia no culto presencial.